No Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 29, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavra forte, palavra poderosa, aonde nos fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio nessa missão essa que não era fácil, tirar o pecado do mundo. Veja bem, e quem diz essas palavras é João Batista. Ele, quando chega, vê Jesus vindo à sua direção. Jesus que, passo a passo, ia ao encontro de João, pois João pregava a respeito do arrependimento. E a mensagem de João era: arrependei-vos dos vossos pecados. João já anunciara a mensagem do arrependimento para remissão dos pecados. E Jesus foi ter com João, não porque Jesus tinha pecado, não porque Jesus precisava da remissão do pecado, porque não tinha pecado, mas é para se cumprir o que diz a palavra de Deus, cumprindo a justiça divina, e é isso que importa. Parecia aos olhos humanos que Jesus estava se arrependendo de algum pecado, mas Jesus submete a esse ato para cumprir a justiça divina, para cumprir o que estava escrito. E ele aí, se submetendo, vai até João, e quando chega próximo de João, João olha para o Filho de Deus, fala para os seus discípulos, dizendo: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João coloca Jesus como um cordeiro, e nós sabemos que o cordeiro é manso, é humilde, é simples. E ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora João, falando essas palavras, testificando a missão de Jesus, que ora era uma missão difícil, muito difícil, para
realizar aqui na terra. Por isso Jesus, ele fez a diferença. Não havia pecado em Jesus. Jesus deu exemplo em tudo. E nós sabemos que quando Jesus estava aqui na terra, propriamente humano, em carne, de maneira que ele não pecou, mas sim veio tirar o pecado do mundo. Então a vida de Jesus era uma vida íntegra, uma vida impecável, de maneira que João testificou essas palavras. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é fácil. Tirar o pecado do mundo não é fácil. E para isso acontecer, era necessário um homem justo, um homem temente, um homem sincero, um homem que vinha realmente de Deus. E ele deu esse exemplo. Também nós recebemos essa responsabilidade, queridos. Recebemos a responsabilidade de procurar tirar o pecado também do mundo. Não querer colocar mais pecado ainda. Porque tem pessoas que às vezes, eu já falo pessoas que servem a Deus e que diz e que age também, se é sujo, suje-se mais ainda, mas esquece da palavra que antes do sujo vem o limpo. Aquele que é limpo, se limpe-se mais ainda. E devemos ser limpos a cada dia, a cada momento. E procurar também limpar vidas para a glória de Deus. Essa missão não é uma missão fácil. Por isso Jesus diz em suas palavras que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Olha, que a nossa santidade tem que exceder para que o nome de Deus seja glorificado. Mas acontece que pessoas, porque vê o outro pecar, também quer pecar. Vê o outro entrar em caminhos errados, também quer entrar em caminho errado. Porque fulano pecou, porque esse clã pecou, porque pessoas vivem em pecado, então eu vou viver. Não. Peça a misericórdia de Deus. Se está vivendo em pecado, você precisa pregar contra o pecado. Avisar o seu irmão do pecado, para que ele venha a se arrepender. E aí você está eliminando o pecado também do mundo. Mas se o irmão, você quer o irmão que peca e quer viver uma vida de pecado, como você quer tirar o pecado do mundo? Se você está contribuindo para que o pecado cada vez aumente.
aqui na terra. Você não pode jamais ter esse sentimento de pecar e querer cada vez mais pecar, porque você tem esse sentimento, você não está indo pela palavra de Deus para que tire o pecado do mundo. Fomos chamados para ser santos, fomos chamados para ser separados, fomos chamados para ser justos diante de Deus. E o próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para temperar, a luz serve para iluminar aqueles que estão em trevas. Então, pelo seu testemunho, você vai ganhando vidas para o reino de Deus. Vai tirando o pecado do mundo para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Jesus, tanto do pobre como do rico, ele pregava a palavra também de salvação. Nós que pregamos a palavra de salvação, nós estamos tirando o pecado do mundo. Deus te chamou, Deus nos chamou para pregar a palavra dele, a palavra do arrependimento. Nós, igreja, fomos chamados para pregar contra o pecado, não a favor do pecado. Dizendo, não tem nada a ver, não tem problema, isso passa, isso não tem problema. Não, você foi chamado para pregar contra o pecado. Doe em quem doer, mas use a autoridade divina, use o dom de Deus que Deus te deu, a responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros, de pregar contra o pecado, para que esse mundo possa ser salvo por ele, possa ser salvo pela palavra, para que quando Jesus vier, encontre muitas vidas salvas através da pregação do Evangelho. Salvo através da pregação do Evangelho. Então, pregue contra o pecado. Não aceite o pecado. Não aceite o pecado na sua casa. Não aceite o pecado no seu trabalho. Não aceite o pecado por onde você vai ou vive. Não aceite. Mas que Deus possa nos dar essa força para que possamos combater contra o pecado. Achar força em Deus, para que nós possamos também ser vitoriosos, porque estamos em uma carne pecaminosa, carne essa que é chamada carne que para nada aproveita, mas que dentro de nós há um grande tesouro guardado, que pode realmente fazer a diferença e está mostrando para o mundo que Deus é o Salvador do homem. Então, que nós possamos estar refletindo essa palavra. Assim como Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo, também nós possamos ser seguidores dele, para que possamos também tirar o pecado do mundo. Não esqueça, somos igreja de Cristo para fazer a diferença nessa terra.
Que Deus em Cristo nos ajude, que Ele nos prospere, que Ele nos ache digno de quando vier buscar a sua amada igreja. Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha um bom dia e que Deus nos guarde. Valorize o que você é, chamado por Deus para ser um porta-voz do Evangelho de Deus aqui na terra, para pregar contra o pecado, para que vidas sejam salvas e transformadas pela palavra de Deus, pois acreditamos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Basta o homem só ser a luz do mundo, o sal da terra,